Sejam muito bem-vindos ao nosso Band News na área. Olha, Band News na área é 11 da manhã. Ao nosso dono da bola. Ih, rapaz, Sirene. Sirene, você já sabe o que é. É uma bomba. Não é possível que o Pedrinho seja tão rápido assim. Eu não te falei que eu ia falar bomba. Como é que pode? Tá botando o do Rodrigo Faro no bolso, irmão. O quê? Tá dando curso online. É um entrosamento igual o time do Diniz. Arrasta pra cima. Aliás, o senhor tava entrosado na festa ontem, tá? Mas sempre bem relacionado. Vou começar com a dona Luísa. Cadê a Luísa? Dançarino. Ué? Começou a tocar a Anitta, ele meteu aqui, ó. Eu falei, gostei do Jorge Aragão, pô. E Jorge filmei. Aragão. Bom, muita coisa pra gente falar. Agora é oficial. Vitor Pereira não é mais treinador do Clube de Regatas do Flamengo, para alegria de alguns, tristeza de outros. Aí, Pedrinho, coitado do português. Coitado do português, não faça isso. Vá com Deus, vai, né, boa sorte nos próximos desafios da vida. E agora vai começar aquela novela toda de novo, Clebão. Ai, JJ, eu quero. Ai, mas não vai esperar, JJ. Espero no aeroporto, levo faixa, compro peruca do JJ, faço uma tatuagem do velho no braço, o que vocês quiserem, mas tem que vir. Não me iluda. Porque da outra vez veio ao jantar, acabou com o negócio lá na casa do Clebão. Beijo pro Kleber Leite também. Vazou. Se for fazer, faz direito, pra não dar problema. Bom, vamos falar de Flamengo, vamos falar da premiação de ontem do Campeonato Carioca, que rolou no Hotel Five Stars da Barra da Tijuca. A Amêndola bebeu tudo que passava. É cerveja? Isso, quero. Cara. É tio Gary? Quero. É coxinha de galinha? Quero. Dorileu, nunca comeu uma coxinha de galinha. Ai, bom demais. Dorileu comeu 40 coxinhas de galinha. Tiago é pequenininho, mas é rápido, tá? Que ele comeu de camarão croquete lá na conta da Brax do Brunão. Esquece. Muito legal a festa, a gente vai mostrar. Vamos mostrar aqui a seleção do Campeonato Carioca. Ó quem votou. Jornalista. Ele, Dorileu, Thiago, Tati e todo mundo das outras emissoras também. Só 2 votos meus da seleção que não foram selecionados. Daqui a pouco a gente vai fazer um raio-x aqui para ver quem você acertou. Bom, você que está com a gente no YouTube da Band Rio, né? Você participa com a gente, vou botar a enquete na tela. Hoje eu tenho um convidado especialíssimo. Já esteve aqui com a gente, não mostra ainda, João Kleber. Sabe tudo de Flamengo, tem um canhão de comunicação que são suas redes sociais. Veio no dia certo, né? Parecia até que a gente sabia. A gente sabia que ele ia cair. A gente não tinha certeza. Sério? Como é que é o negócio aí? Sério? Gostei desse sério aí. Quem você prefere no Flamengo? Dou logo na canela do Flávio Amêndola. Jorge Jesus. Pode parar aí. Jorge Jesus. Sampaoli. 5. Adenor ou Dorival Diola? Que saudade do Dorival. Boa tarde, jovem. Bigode Nescau. Esse bigodinho de Nescau. Hã? Tá recuperado? Eu tô com cara de quem tá recuperado? Tá. Você então, tá, cara. Eu minto bem, eu falei pro... Você tá com falei o nome espírito. do... Você tá com espírito. Tô no 220, porque é aquilo, eu tomei um cafezinho ali, já tô como? Agora, tô fingindo, tá? Tô fazendo uma força danada pra ficar em pé aqui. Bigode, aí? Cara, eu acho que todo torcedor do Flamengo tem a memória afetiva do Jorge Jesus e eu também gostaria de vê-lo novamente aqui para ver como ele vai sair depois de tanto tempo, né? O futebol brasileiro mudou muito. A gente tem hoje o Palmeiras como, no meu ponto de vista, o principal time do país. Um Fluminense crescendo cada vez mais, um Atlético Mineiro também ainda cambaleando. Mas mudou muita coisa. O elenco do Palmeiras hoje é bem forte, do Fluminense é bem forte, do Atlético é bem forte. Então eu quero ver o Jorge Jesus aqui de novo, até para exorcizar esse fantasma de uma vez. Porque todo mundo acha que quando voltar vai dar tudo certo, mas vamos esperar para ver. Mas eu quero ver ele de volta ao Flamengo. Muito bem. Agora sim, vou passar na sua frente, porque você já é de casa. Você já. Irmão, Rafa Melo, obrigado pela presença. Você já é de casa, seja bem-vindo. Fala, Rafa. Tudo bem? Tudo bem, é sempre um prazer, uma honra estar aqui participando com vocês, donos da bola da Band. Eu já sabia, né? Me chamou, eu falei, logo na demissão do Vitor Pereira? Vambora! Boa notícia aí pra gente. Ô, Rafa, e aí? Torcida do Flamengo, você que representa milhões de torcedores pelas suas redes, você acha que agora a galera tá mais aliviada? Tem uma parte da torcida que queria manutenção? Como é que você viu isso aí? Olha, pela primeira vez eu vi uma unanimidade, né? A torcida do Flamengo 100% queria
a demissão do Vitor Pereira e, na minha opinião, não sei se é a sua, a do Flávio, foi o pior treinador da história do Clube de Regatas do Flamengo, superando o Paulo Souza. Superou o Paulo Souza. Eu nunca vi nada igual. Deu tudo errado, né? Tudo errado, prejuízo financeiro, dentro de campo. O Flamengo é um time que não evolui, pelo contrário, só involui. E a gente não via esperança, né? Acho que nem a diretoria jogaram a toalha agora, depois desses 4-1. Essa sacolada aí do Fluminense foi um vexame histórico no Maracanã. Né? E já era esperada, né, a demissão do Vitor Pereira. Até achei que eles demoraram, né, a demitir. Também achei. Saia da mureta, senhor Rafa Melo. Jesus, se você tivesse o poder da caneta, já sabe que isso vai viralizar. Então, eu tô te avisando logo, deixa eu pensar na sua decisão. Vai. Jesus, Sampaoli, Tite ou Dorival Júnior? A primeira opção, né? O plano A é o plano B, o plano C, o plano D é o Jorge Jesus. Queria muito ver o Jorge Jesus, muito pelo que ele falou, né? Para exorcizar aí esse fantasma. Se não der certo, a diretoria pode vir grande. Não, ó, nós tentamos. Vocês quiseram? Trouxemos. Olha aí, não deu certo. Agora, se der certo, ele consegue exterminar todos os problemas, unir os dirigentes, a torcida, né? Enfim, vai ter a chave do CT na mão de volta. Eu acho que nenhum desses treinadores que estão aí no quadro terá a autonomia, a liberdade do Jorge Jesus de chegar e comandar tudo. Será que o X9 se cala dessa vez? Com o Jorge Jesus não tinha muito X9, né? Não tinha. Flavinho que viajou muito comigo aí nesse período, fazendo jogos do Flamengo. Não tinha, não. E outra, ele botava tapume, tampava ali os treinos. O homem embaçado. O homem embaçado. O que foi, Lacerda? O que você quer? Que o cara traz um ticket de estacionamento e pergunta se é meu. Sei lá se é meu, pô. Na Band não tem estacionamento. Eu paro ou não paro? Na Band? Quer dizer, eu paro. Tenho 3 vagas aqui na Band. Bom, tem um amigo meu, amigo do Lacerda também, que falou o seguinte. É aquele relacionamento. Você tá bem, se bem que o Flamengo não tá bem, né? Você teve uma pessoa que você amou no passado e você passa a sua vida... Bota o KNJ, Pedrinho. Aí fica a sua vida. Não, era o amor da minha vida. Eu preciso tentar. E às vezes, você sai de uma situação que tá legal pra viver um amor do passado e, ó, dá com os burros na água. Não é o caso do Flamengo, porque o Flamengo não tá numa relação maravilhosa. Mas precisa viver essa história de novo com o JJ. Meu velhinho. Ah, que fofinho. Pra poder ver se vai funcionar. Igor Dorileu tá na porta do Unifofoqueiro, tá lá desde 7 da manhã. Soube que ia dar problema, correu pra lá. Cadê ele? Igor Dorileu, primeiramente, eu não sei porque o senhor é saradinho, né? Faz flexão, essas coisas, e tá magrinho. Não sei como couberam tantas coxinhas de galinha nessa pança, porque ele ficou pra todo mundo, come a coxinha, é a melhor coxinha que eu comi. Por isso eu comi as 30 também. Boa tarde, Dorileu. Boa tarde, GV, Flávio, Rafa, todo mundo que acompanha os Donos da Bola. Aquela coxinha não tinha jeito, né, GV? Você provou, você sabe o quanto estava boa, então realmente não dava para deixar passar. Mas vamos falar do que importa, Flamengo e Vitor Pereira. Essa relação não existe mais. Perto das 11 horas da manhã, o clube oficializou a demissão, algo que já se anunciava desde a derrota para o Fluminense no último domingo. As partes estavam resolvendo ali problemas burocráticos e chegaram a uma conclusão nessa manhã de hoje. Inclusive, houve uma mudança na programação. O Flamengo se reapresentaria na manhã de hoje, mas para ganhar mais tempo para resolver essas questões extra-campo, a diretoria programou a reapresentação dos atletas para a parte da tarde, para justamente anunciar a demissão do Vitor Pereira, e à tarde os jogadores já não serão mais comandados pelo técnico português, que tem a receber um bom dinheiro aí, viu, GV e amigos? 15 milhões de reais, esse é o valor mais ou menos da multa rescisória dele, que é justamente o dinheiro que ele teria a receber até o final do contrato. O Vitor Pereira, que sem sombra de dúvidas não teve uma passagem boa pelo Flamengo, longe disso, em pouco mais de 3 meses foram 5 títulos perdidos. Além do Campeonato Carioca para o Fluminense no último domingo, teve também o Mundial, a Recopa Sul-Americana, a Supercopa do Brasil e a Taça Guanabara também para o Fluminense. E agora, com o Vitor Pereira de fora, o olhar do Flamengo já começa a ser para o futuro. A diretoria já começa a mirar novos nomes e o preferido é um velho conhecido da torcida rubro-negra e que vocês acabaram de falar muito bem dele, Jorge Jesus. Realmente é o nome, é o plano A dessa diretoria do Flamengo. Ele que está empregado, atualmente dirige o Fenerbahçe da Turquia,
Dia tem contrato por lá até o fim de maio. Mas por esse contrato ter um tempo curto de duração, a multa rescisória tem um valor considerado baixo. Então pagar para tê-lo agora, o mais rápido possível, não seria um problema. O Jorge Jesus, que já externou recentemente o desejo de voltar ao clube. A gente vai ficar daqui, GV, acompanhando tudo do Flamengo, vendo se pinta alguma novidade, quem entra e quem sai por aqui, mas o que temos no momento é isso. Vitor Pereira fora, o Jorge Jesus como favorito aí, ou preferido do Flamengo nesse momento, e os jogadores se reapresentando na parte da tarde para iniciar a preparação para a partida de quinta-feira, a estreia na Copa do Brasil contra o Maringá fora de casa. Nesse jogo, quem deve estar no comando é o Mário Jorge, técnico do Sub-20, GV. Dorileu, mais uma pergunta aqui que me ocorreu agora, o chat está em chamas, e como você domina tudo que está rolando aí sobre Flamengo, existe alguma chance do Mário Jorge, treinador do Sub-20, ficar interinamente até a possível vinda do Jorge Jesus, que seria a partir de 31 de maio, quando encerra o contrato dele lá no Fenerbahçe da Turquia? Olha, GV, o Flamengo não tem um auxiliar técnico fixo, como tem outros clubes. Então, como foi no Campeonato Carioca, caso precise de alguém, é o Mário Jorge realmente quem assume, o técnico do Sub-20. Então, ele deve comandar a equipe na quinta-feira, enquanto não chegar o treinador, ele vai ficando. Mas o que a gente sabe por aqui é que o Flamengo não tem a intenção de esperar o Jorge Jesus. Quer tê-lo e tê-lo o mais rápido possível, até porque já tem Libertadores acontecendo, Copa do Brasil começando na quinta-feira, o Brasileirão se iniciando no fim de semana, então o desejo maior é tê-lo o mais rápido possível. Não tem essa intenção de esperar, mas enquanto não vem ninguém, a tendência é essa mesmo, que o Mário Jorge esteja ali à beira do campo, GV. Muito obrigado, Igor Dorileu. Olha, meu Deus, tinha tanta coisa pra falar, Tetê, que eu nem sei, Tetê, eu nem sei por onde eu começo. Só complementando Desabafa, Rafa, dele, olha aqui no Clebão. Aqui, ó, desabafa, Rafa. a coisa é tão feia, né? O amadorismo, que além do Flamengo não ter um auxiliar técnico, o clube da grandeza do Flamengo, agora também não tem um preparador físico, que o Mário Monteiro foi embora junto. Eita. Em solidariedade com o português Vitor Pereira. Mário Monteiro, que trabalhou no clube em 2019 com o Jorge Jesus, agora vai ter aí um treinador da base, né, do Sub-20. O Flamengo, que é líder com 15 pontos, enfrenta o Internacional amanhã, não sabe quem vai ser o técnico do Sub-20. E o Mário Monteiro, nessa aí, vai esquentar banco para o próximo treinador. Bigode, O Mário não Jorge, tem treinador, não tem preparador físico agora, né? Quer dizer, tem porque a rapaziada que é muito boa da base vai assumir. Estamos falando com um label, com a etiqueta de preparador físico, auxiliar técnico. Por que o Flamengo não tem ainda uma comissão fixa, como todos os clubes têm, para situações como essa, de transição? Enfim, dentro desse furacão que está acontecendo no Ninho do Urubu, queria a sua perspectiva. Porque não tem planejamento. Não tem planejamento. E isso fica muito evidente com a troca de treinadores constante. Desde que saiu o Jorge Jesus, a gente vê todo ano a mesma história. Contrata um treinador, ele fica até o meio do ano, vai embora, chega outro. Pelo menos o Flamengo tem 2 treinadores a cada ano. Pelo menos. Essa é a conta desde a saída do Jorge Jesus. Por isso, o torcedor, e eu também como imprensa, eu acredito que essa volta dele, ela é fundamental, mas não só pela a memória afetiva, mas pela forma com que ele trabalhou e ele fez com que o Flamengo se portasse com tantas decisões como teve com ele e como saiu bem esse time. Então eu acho que a questão do vazamento de informação, por exemplo, com o Jorge Jesus, o treino é absolutamente restrito. O treino do Flamengo com o Jorge Jesus era ele, a comissão dele e os jogadores, não tinha mais ninguém. TV de clube ia lá, fazia 3, 4 imagens e saía. Ninguém era permitido ficar para assistir o treino. Eu lembro que a gente teve lá, eu trabalhava numa outra empresa na época, era 15 minutos, deu 15 minutos, a gente estava saindo, tinha um pessoal reformando a grama do Ninho, o Jorge Jesus foi até o funcionário, falou algumas palavras que obviamente não deu pra gente saber, mas ele virou as costas, o cara pegou a maquininha dele e saiu do campo. Por quê? Ninguém assiste o treino. Como o Rafa disse, ele tem a chave do CT. E isso é extremamente importante para conter esse vazamento e eu acho que o principal, para você poder fazer o seu trabalho com tranquilidade. Porque você cria uma estratégia durante toda a semana e essa estratégia é vazada momentos antes do jogo, o seu adversário tem a faca e o queijo na mão. Então, não, além disso, o outro trouxe telão e botou não sei o quê e tá obrigado a jantar depois do jogo. O cara, depois do jogo, ninguém vai comer. Adrenalina lá em cima, o cara...
O cara quer se hidratar, aí vem o outro, traz não sei o quê, e muda a comissão. E lá atrás, quando o Wagner, treinador de goleiro, melhor que eu já vi trabalhar. Aí o cara ganhou tudo com o jogo. Tudo! Todos. O Diego Alves, a melhor fase do Diego Alves no Flamengo, com o Wagner Miranda, gigante, pai do Brunão. Cara, aí manda embora, e muda tudo, e não sei o quê. E agora é isso, aí tava lá, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, aí vai e traz o Vitor Pereira. E o Ben já avisou, o Neto avisou, todo mundo, né, tô falando da imprensa de São Paulo porque ele tava no Corinthians. E aí, Rafa, eu não consigo chamar de Rafa, é Rafa. E aí você fala que o Vitor Pereira, acho que pra muita gente, é o pior treinador que passou, ou com pior desempenho. Para você que está em casa, você obviamente sabe disso, o Flamengo é o time da Série A com mais derrotas até agora. Nós estamos em março ainda. Não, abril. 7 derrotas, nós estamos em abril, cara. E outra coisa, ele perdeu a invencibilidade na Libertadores. O Flamengo não perdia fora de casa, não perdia numa estreia há muito tempo, né, há vários jogos na Libertadores. Nunca um time que fez um placar por 2-0 numa final de Campeonato Carioca, teve esse placar revertido. Ele conseguiu esse feito. Enfim, e tantos outros. Vexame no Mundial, não conseguiu nem chegar na final. Supercopa, Recopa, é um prejuízo. Ele conseguiu um outro feito inédito. Ele deixa o país sendo odiado pelas 2 maiores torcidas. Flamengo tem 50, Corinthians 40 e pouco, quase 100 milhões de pessoas querendo que ele... Não, hoje a torcida do Corinthians está felicíssima. Quando ele tomava ataque aqui, os nossos amigos corintianos faziam um vídeo, eu avisei, tudo rindo de orelha a orelha. A gente preparou os números do Vitor Pereira para ilustrar isso que o Rafa está dizendo. Meu irmão, VP no Flamengo. E, de novo, gente, absolutamente nada contra o CPF Vitor Pereira. A gente está falando de desempenho, campo e bola de um time que... ganhou Copa do Brasil, Libertadores, aí trocou o treinador e foi isso aí. 18 jogos, 10 vitórias, 1 empate, 7 derrotas, 57,4% de aproveitamento e 5 títulos que o Flamengo brigava com força. Pode dar print aí agora, você que tá em casa, pra mandar no grupo do Zap Zap, pra zoar o colega. Se você é anti, manda pro teu amigo. Ô, Bigode, 5 títulos que o Flamengo tinha chances... O Mundial era mais difícil. Sim. Beleza, mas não era impossível. Não. E o Vitor Pereira, e o Flamengo também, porque o jogador também tem sua parcela de culpa. Então isso aqui é o cenário hoje no Flamengo. E é bom a gente frisar que desses 18 jogos, foram quantos no Carioca? Uns 10, né? Pelo menos, né? Uns 10 no Carioca. E assim, você ter 7 derrotas, tudo bem que as derrotas no Carioca para Fluminense, Vasco, mas cara, assim... Esse aproveitamento, 57%, é aproveitamento de meio de tabela no Campeonato Brasileiro. Se no Campeonato Estadual, que teoricamente é o campeonato com menos clubes, com maior investimento, você não consegue ter um rendimento bom, imagina num Campeonato Brasileiro. Já perdeu a estreia da Libertadores. Um campeão de Libertadores não perdia o jogo da estreia no ano seguinte, acho que 6, 7 anos, o último tinha sido o Atlético Nacional. E o Vitor Pereira conseguiu perder para o Alcas, que é um estreante de Libertadores. Tem altitude, claro, mas você vai poupar em Libertadores? A principal competição do Flamengo, não, você vai poupar? Não, eram os jogadores que estavam melhor preparados. Aí, 4 dias depois, 3 dias depois, o Gabigol já tá melhor, falou que não queria jogar na posição que ele jogou, o Vitor Pereira vai e coloca ele de ala, e aí no intervalo da final tira ele. Um cara que fez gol em todas as finais de Libertadores. O cara que é o 7º jogador com o maior número de gols em finais no mundo. Aí você está cavando a sua própria cova. Não deu para entender esse lance com o Gabi, né? Tomadas de decisão, né, do Vitor Pereira. O elenco não acreditava mais nas ideias e as declarações dele nas coletivas culminaram, né, na saída. Por exemplo, ele falar que o Flamengo jogou bem contra o Alcas. Só ele viu esse jogo. Parecia que ele estava assistindo o Real Madrid contra o Barcelona. Foi no mesmo dia. Teve também a declaração dele no jogo contra o Fluminense, que ele falou, não, eu acredito no trabalho. O Campeonato Brasileiro nem começou ainda. Que bom que vai começar sem ele, né? Porque ele ainda acreditava no trabalho dele, acho que só ele que acreditava. Bom, vamos falar do velho. O velho foi questionado, troca a arte pra gente aí, Joãozinho. O velho foi questionado sobre o futuro dele lá no time da Turquia, no Fenerbahçe lá. O presidente disse que queria que eu continuasse, o presidente do time dele lá. Eu disse, ora pá, vamos sentar e decidir quando a temporada acabar. Começamos a conversar sobre isso em fevereiro.
Faltam 2 meses para o fim da liga. Não acho que seja o momento certo. Meu irmão, pra cima de Moab! Ô, Rafa, ô, Bigode, se tu tá feliz, tipo aqui, Márcio Meli te ligou, Bigode, seu contrato termina no meio do ano. Vamos renovar. Tu vai falar, não, Meli, espera chegar na última semana, vai nada. Vai correr pra salinha dele lá Com voando. certeza. Eu posso estar sendo iludido, mas eu tô achando que o velho tá querendo vir. Eu acho que ele não escondeu isso. Já tinha informações lá da Turquia, principalmente vindo de lá, de que ele não permaneceria após o fim do contrato dele. E eu acho que essa fala dele, o torcedor pode achar, ele ainda tá dando uma oportunidade de negociar. Ele não vai, faltam 10 rodadas para acabar o campeonato turco. Ele não vai desrespeitar o Fenerbahçe, que querendo ou não, foi um clube que abriu a porta para ele. E eu acho que essa fala aí é natural. É natural, o torcedor não precisa ficar se apegando a isso. Só passando um panorama, o Jorge Jesus está na semifinal da Copa da Turquia com o Fenerbahçe, joga no início do mês que vem, e ontem venceu o Karagümrük, que é o time treinado pelo André Pirlo, inclusive. Como é que é o nome? Karagümrük. 2-1. Assim, começou atrás no placar, virou o jogo, e agora está a 6 pontos do líder do campeonato, que é o Galatasaray. Com um jogo a menos. Com um jogo a menos. Meu irmão, o que a torcida do Flamengo vai secar o Fenerbahçe nesses jogos é piada. Ontem já tinha um movimento forte. Aí o Karagümrük fez 1-0, aí todo mundo falou, vai perder, só que aí empatou e virou no segundo tempo. Eu soube de fontes firmes, mentira, não tem fonte nenhuma na Turquia, que se perde pro canguru lá, do Pirlo, ele balançava. Mais ainda. Mas assim, nenhum presidente de clube vai demitir alguém faltando um mês pro campeonato com uma Copa. Quer dizer, demitiram o campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, né, pai? Bom, e o que se faz, Rafa? Vale a pena ficar com, de repente, o Mário Jorge e esperar o Jorge Jesus? Ou o Flamengo precisa pra ontem de um treinador de peso pra dar aquele choque de realidade e a galera voltar a jogar bola? Eu acho que o Flamengo vai fazer a sua parte, vai tentar a contratação do Jorge Jesus. Vamos ver o que ele vai responder. Eu tenho uma informação com fonte ligada ao próprio Jorge Jesus de que ele está aguardando a proposta do Flamengo. O telefone tocado. Essa é a informação. Ele está aguardando a proposta do Flamengo. Vamos aguardar se de fato vai chegar essa proposta. Isso tudo aí é de praxe. Ele não ia falar que, eu acho que eu vou para o Flamengo agora, com a competição rolando, ainda tendo chance de ser campeão turco, também na Copa da Turquia, mas o Jorge Jesus inclusive já informou o presidente do Fenerbahçe que não quer continuar, não se adaptou ao frio, enfim, e ele não conseguiu ser feliz longe do Flamengo, né? O Flamengo até foi feliz sem o Jorge Jesus, ganhando a Copa do Brasil e a Libertadores. Então tá na hora de voltar. Agora, não é melhor pra ele, já fala pra gente, ó. A gente não tem time aqui, pô, Clebão. A gente tem time aqui, Clebão? Não, tamo nada. Lá eu sou bambu. Olha aqui, não é melhor pra ele ser o eterno ídolo do Flamengo e não tentar voltar para ser o super-herói? Tô fazendo só uma indagação, não que eu concorde. Mas o João tá aqui. Ele pode vir perder também e se queimar e perder a idolatria. Mas aí eu acho que entra aquilo que você falou no início do programa, né? Você tem que ter uma segunda oportunidade com aquele seu grande amor. Ih, rapaz. Ô, Luísa! Cadê a Luísa? Não, mas ela é meu grande amor. Não vou precisar ter a segunda oportunidade, porque a gente vai viver eternamente. Garoto! Sem problema, quanto a isso, estamos resolvendo, amor. Garoto! Beijo pra você, meu amor. Bonitinho, fofinho. Mas, cara, eu acho que todo mundo quer ver o Jorge Jesus de volta. Até os antes querem ver. Nesse caso aí, figurinha repetida completa a álbum. Completa. Calma aí, ó, quem tá ali, ó. Nesse caso, nesse caso aí. Fica de graça aí, vai tomar um tapa. Já a baixinha te pega, hein? Mas, então, será que consegue repetir o mesmo? Não vou falar o de 19, porque não tem mais Rafinha, o Felipe Luiz já tá no... Mas o elenco é melhor. Do que Esse 19? elenco é melhor do que o elenco de 19. Por quê? Olha o banco do Flamengo hoje. Assim, é porque o Vitor Pereira mexeu tanto que a gente hoje aqui, né, Rafa, a gente não consegue dizer o time titular do Flamengo, escalar o time titular do Flamengo. Mas se a gente pegar a espinha dorsal... Pedro, por exemplo, não estava em 2019. Exato, quando ele chegou, o Jorge Jesus ficou pouco tempo, saiu. Não deu nem para colocar os dois juntos. Duas joias, Matheus Gonçalves e Matheus França não estavam em 2019. Everton Cebolinha. Mas, cara, tinha muita gente perfil Europa. Rafinha, Felipe Luiz, Pablo Mari. O Arão já tinha jogado na Europa também. Tinha o Ribas, que era um cara... O Ribas, até a mentalidade dele é de europeu. O cara, então funcionou muito bem com o técnico europeu. Essa galera agora, será que vai? Eu posso estar sendo otimista demais.
Mas eu acho que, não sei, eu não acredito que vá ser igual 2019, como você disse. Mas eu acho que ele vai ter E aí sucesso. traz Gustavo Henrique de volta, traz Arão de volta, como é que faz? Pode deixar lá. O Fabrício Bruno tá jogando muita bola. Isso. Até então ele foi eleito, Não né? vai falar de novo, amor, essas coisas que a Glênia vai jogar o Não, celular não. dali em você aí. Não, ele foi eleito aí o zagueiro do Campeonato. Campeonato Carioca, né? O Fabrício Bruno, acho que tem que acertar ali qual é a dupla, né? Com o Fabrício Bruno, o Rodrigo Caio não aguenta jogar todo jogo. Tem aí o Léo Pereira, que estava jogando muito bem na temporada passada. Eu acho que é acertar o time, tem que chegar um treinador que consiga dar jeito, né? O Dorival conseguiu isso. Ah, mas no final da temporada o time já estava rateando. Queria eu ratear todo ano e ser campeão da Libertadores da Copa do Brasil. E não ganhou o brasileiro porque demorou de outro, português. O português perdeu vários pontos, né, no Campeonato Brasileiro, Paulo Souza. O Dorival chegou, olha aí, tá mostrando ele aí na tela. Inclusive ele falou que se chamar ele volta, hein? Ah, é? Então bota na tela aí, Joãozinho. né? Eu adoro fofoca. Bota na tela aí, Joãozinho. Ó, prestem atenção nessas aspas do Dorival Diola. O meu coração fica quentinho, porque eu sou desse, eu não negócio de guardar mágoa tá com nada, Dorival. Dorival entrevista ao jornalista Mauro César Pereira, que sabe muito de Flamengo. Não tenho nada contra ninguém no clube. Respeito a decisão tomada, quer dizer, da não renovação, né, no ano passado. Só tenho a agradecer ao clube por minhas 3 passagens. Tenho assistido aos jogos, me reúno com a minha comissão técnica uma vez por semana, viajei um pouco e vejo todas as partidas que consigo. Dorival Diola, seguinte, se o véi não vier, eu ia falar assim, aquela pessoa que te despreza em algum momento e aí depois você vai dar uma nova oportunidade, não, eu não quero que o Rafa se enrole não, porque a Glênia tá aqui, já tá com a cadeira na mão ali. Flávio Amêndola. Nunca mais, é uma hipótese. Alguém te desprezou lá em Resende, quando você estava lá com as canelinhas sujas. Aí um dia, se você fosse solteiro, que você não é, Sim. você engoliria o orgulho e daria uma nova oportunidade para a pessoa? Ou não é não? Aí depende muito de como terminou, do que aconteceu nesse meio Foi tempo. bem, foi bem, foi bem. Mas eu gostei dessa perguntar fala também. do Dorival, porque eu acho que isso mostra o tamanho dele, né? Que apesar de, mais uma vez, sair do Flamengo de uma maneira que eu particularmente não concordo, eu acho que lá em 2019, quando ele sai também, ele fez um belo trabalho no final de 18. Ele poderia ter ficado, mas aí mudou a diretoria, ele sai. Sim. Dessa forma agora, eu acho que o trabalho poderia ter as críticas da diretoria, mas deveria ter mantido pelo menos até o Mundial de Clubes, que estava na porta, na cara. E aí vai que ele consegue resgatar o time no Mundial. O Flamengo não teria vivido esse período tão ruim como viveu com o Vitor Pereira. Então, assim, eu acho que cada vez mais eu me torno fã do Dorival Júnior. Eu acho que é um baita de um treinador e merece as melhores coisas O possíveis. Gabigol já falou que não quer mais jogar ali. Será que se... Estou falando num cenário onde o Dorival voltasse para o Flamengo, né? Ele conseguiria fazer o Gabi voltar a jogar ali, né, convencer como ele convenceu no passado? Agora, Rafa, se o Jesus não der, não funcionar dessa vez, qual seria a sua opção? Desses aí ou algum outro, né? Pra mim seria o plano B aí, o Dorival Júnior, né? Desse aí, entre o Tite e o Sampaoli, o Dorival seria a minha segunda Porque essa opção. declaração que ele deu pro Mauro aqui é uma declaração de bandeira branca. Sim. Até jogando um peso para uma diretoria que para muita gente sacaneou ele. É assim, aqui ó, tirei o pilão da granada aí, domina aí. Porque quando ele fala isso daqui, se o Jesus não vier, vai continuar esse burburinho do Dorival. Porque agora ele passou a ser uma opção. Para ele, com essa declaração, ele passou a ser uma opção. Ou não, Bigode? Eu acho que sim, eu acho que sim. Pelo menos no discurso dele. Eu acho que, e ele meio que, de uma certa forma, não vou dizer que ele se coloca à disposição, mas assim, eu acho que aí ele colocou a posição dele. Ó, se precisar, eu ainda tô aqui. Rogério Ceni saiu para ir pro Cruzeiro, tudo bem que não foi demitido, né? Sim. Quando ele saiu do Fortaleza. E voltou pro Fortaleza e continuou conquistando títulos. E lá a mágoa foi muito grande com o Rogério por ele ter saído, né? Mas quando é amor verdadeiro, você perdoa. Não é isso, Rafa? Verdade, Cuidado, exatamente. cuidado. Agora, essa questão do Dorival que você falou muito bem, o Gabigol, dos últimos treinadores que passaram, ele foi o único que conseguiu colocar o Gabigol e o Pedro É isso aí. atuando juntos e com resultado. Tentou e conseguiu. Porque ele já tinha trabalhado no Santos, né, com o próprio Gabigol. E aí o Gabigol até deu essa declaração, né, na zona mista no Maracanã, depois de um jogo contra o Fluminense, que não estava bem, né, nessa posição, até ajudou o time no ano passado e que gostaria de atuar como centroavante.
Eu acho que o Dorival seria essa segunda opção. Não sei se a diretoria iria no Dorival, tendo o Sampaoli à disposição, que o Sampaoli se pegar o telefone e ligar, na hora. Ele tá sem trabalho? Tá, foi demitido lá do Sevilha. Mas também, depois que saiu daqui, não deu certo em lugar nenhum, né? Ele fez até um trabalho bom no Olympique, né? Isso. Junto com o na Gerson. França. Com o Gerson. Foi com o na Gerson, época que o Gerson foi bem lá no Olympique também. Mas no Sevilha, de 30 jogos, venceu 12. Ele tem a cara do Flamengo. O Estavam São Paulo falando identifica. que ele ia receber uma proposta do Nottingham Forest, lá da Premier League da Inglaterra, que é o time que contratou o Scarpa e o Danilo. Tem o Renan Lodge também. Esse cara podia funcionar, sabia? Ele tem a cara, né? Flamengo, assim, meio doidão, povão. Uma coisa que me incomoda um pouco nele é a questão de reforço, né? Ele pede... Sim. O tempo inteiro ele pede reforço. Ah, não, eu preciso de um jogador aqui, de outro jogador ali, de outro cá, de outro lá. Foi por isso que ele saiu do Olympique. Exatamente. Não deram reforço, ele meteu o pé e foi pro Sevilha. Agora, eu acho que a escolha do Sampaoli não me agrada por ter um esquema de jogo posicional parecido com o Vitor Pereira. O esquema de jogo do Jorge Jesus é mais funcional. Então eu não sei se esse critério de escolhas... Porque você tem que trazer um treinador que encaixe nas características do elenco, né? Você não tem que chegar e impor o seu jogo, como foi com o Vitor Pereira, com o Paulo Souza. Então, que não deu certo. Que não deu certo, né? O Ancelotti ele deu uma declaração na vitória do Real Madrid sobre o Barcelona que ele falou: eu tenho que ver o meu elenco e colocar o meu jogo com as características do elenco e não impor, né, o meu sistema de jogo. Porque aí você acaba com os jogadores. Aí faz o que acontece, aí faz o que a gente estava vendo aí, inventa posição, veste posição, troca, e aí poupa, aí inventa que é rodízio. Pô, o que o Paulo Souza, o Paulo Souza gostava mais de rodízio que a minha mãe. Minha mãe falou negócio de rodízio, minha mãe tá em pé na porta, prontinha pra ir. Ainda mais se for de massa. Come 70 fatias. O Paulo Souza gosta mais de rodízio que mamãe. Beijo, mamãe deve estar assistindo, vai me xingar no zap já. Bom, a gente foi pras ruas do Rio, óbvio, claro, por quê? Por quê? Porque a nossa opinião não conta de nada. A voz do povo é a voz de Deus. E ele, nosso Mike Wazowski, filho da Eunice, foi a juiz do Rio de Janeiro, escutar da torcida do Malvadão, que não tá fazendo mal pra ninguém mais, né? Tá malvadinho, tá bonzinho esse ano, bonzinho, Flamengo. isso que eu ia falar. O que o povo quer, Vidal? A aula acabou para Vitor Pereira no comando técnico do Flamengo. O português foi demitido nesta manhã e é claro que eu vim às ruas do Rio de Janeiro para saber do torcedor rubro-negro quem deve ser o novo técnico do Malvadão. Quem deve ser o novo treinador do Flamengo? Jorge Jesus. Eu não sei nada de futebol, não. Só o Jorge Jesus é a solução para o Flamengo? Eu acho que não, mas se procurar realmente um técnico que seja capaz, tudo bem. Tite e Sampaoli estão no páreo. A senhora gosta do Tite? Tite, tudo bem. Rapaz, não tem nem noção, pai. Não tem noção, não. Acho que nunca uma torcida quis tanto uma demissão de um técnico como a torcida quer agora do Flamengo, porque a gente não aguenta mais sofrer com isso. Para quem teve Jorge Jesus, ganhamos tudo. Sofremos depois com Paulo César, aí veio o Dorival, salvou a nação no final do ano, e aí a diretoria faz essa grande burrada que ninguém conseguiu entender até agora, que foi demitir o Dorival e botar o Vitor Pereira, que não ganhou nada. Qual a sua preferência como torcedor? A preferência de toda a nação é o Jorge Jesus. O senhor acompanha futebol? Não. Também não acompanha futebol? Não. Então tá bom, obrigado. Quem deve ser o novo treinador do Flamengo? Eu acho que é o Jesus. Jesus está voltando pro Flamengo. É o único que tá jeito. Você mesmo. Tudo bem, meu amigo? Qual é o teu nome? Nem Mato Grosso? Lucas, que isso, cara? Quem deve ser o novo treinador do Flamengo pra você? Vitor Pereira demitido, você tem agora o dinheiro na mão lá pra tu escolher. Quem tu escolhe? Jorge Jesus, certeza. Jorge Jesus, sem a menor sombra de dúvida. Por favor, Jorge Jesus, volta pra gente, cara. Por que os caras estão te chamando de Ney Mato Grosso aqui? Cadê o JF? Isso é a loucura desse parceiro aqui, desse colega aqui. Quer um quarteirão? Que história é essa? Conta pra mim. Ai, esses caras são bobos, mano. Então manda um recado pra torcida do Flamengo, que é o que importa aqui. Oi? Manda um recado pra torcida do Flamengo. Ainda vai conquistar coisas. JJ vai voltar. Vai voltar, a gente vai ser feliz, muito título, calma. Início de temporada, calma. Vai melhorar. Cara, o Rio de Janeiro só tem figura. Pô, tudo de Flamengo eu não sei não, né? O outro lá trabalhando, vendendo pipoca lá, o Vidal
Você gosta de futebol, cara? Não. É mais que futebol, não. Dava pra jogar uma pipoca na cara do Vidal. Pipocando. Unanimidade, cara. É como o Rafa falou, nunca teve uma unanimidade dessa negativa. E acho que pra treinador também. Todo mundo quer o Jesus, cara. Não tem jeito, sabe por quê, o GV? E eu acho que pra diretoria, assim como já seria antes, você trazer o Jorge Jesus, você tira o seu da reta. Porque é o nome que todo mundo quer, todo torcedor do Flamengo quer. Se não der certo, a diretoria lá na frente pode vir falar, eu trouxe o nome que a torcida queria. Eu trouxe o nome que foi feliz aqui há 4, 5 anos. Então, acho que a caminha, como dizem por aí, tá pronta. Tá pronta. Só chegar e deitar. Tá pronto. Cara, o Pedrinho tá fazendo uma campanha. Aí o cara vai passar, vai achar que é aquela outra emissora lá, pô. Fica nessa aí. Ah, meu Deus do céu. Mas tem um... Olha que cena maravilhosa do véi. E tem outra coisa, ele prometeu que voltaria ao Flamengo um dia para disputar o Mundial, né? É isso mesmo. A gente disputou 2 Mundiais sem o Jorge Jesus. Olha, eu ia fazer uma piada aqui, mas não é uma piada, é uma verdade. Domingo foi o dia de quê? De Páscoa. Páscoa é dia de quê? Ressurreição de Jesus. Exato. Aí, pô, quase que casou. Mas eu acho que não tem outro nome. Porque se vier qualquer outro, Sampaoli, Tite... Vai ter resistência. Vai continuar. E ainda vai continuar esse negócio. É aquela coisa mal resolvida do passado. Já passou por isso? Não, graças a Deus. Não. Não passei. Não, é uma pergunta, não tô te afirmando. Então, eu tô te respondendo. Resolvam suas coisas mal resolvidas do passado. Já passou por isso, Tetê? Claro que não, pô. Tetê, um beijo. Tetê tem um monte de filho igual a mim. Nós estamos cheios de criança em casa. E daqui a pouco vem mais aí, hein? Tô achando. Eu acho, não sei, vamos ver. Não agora, mas a patroa quer, eu não mando nada e vamos procriar, né? Sabe quem também gostaria de ser pai? O Gabigol. Ele já falou isso numa zona mista. Vamos falar disso então, virou a Cátia Fonseca. O sonho da vida dele é ser pai, ele falou numa zona mista. Mas ele tá namorando? Essa é uma pergunta de R$1 milhão também, né? Não sabe porque esse negócio da Rafaela, né? Vai, volta. Esse cara aqui é o pai do Gabigol? No sentido, obviamente, figurado. Porque foi o melhor desempenho do Gabigol no Flamengo foi no Flamengo, não. Arrisco dizer na carreira. Eu também. O Jorge Jesus, foi? Eu acho que sim. Conseguiu potencializar o Gabigol, né? E mudou muito. O Flamengo tava muito... E quando o Jesus chegou, esse choque de realidade, cara, que os outros não conseguiram. E são portugueses também. Aliás, o elenco tem preferência, né, pelo Jorge Jesus. Exato. Se você for fazer uma enquete lá, perguntar aos atletas, é unânime, Jorge Jesus. Alguns jogadores, inclusive, conversam com Jesus. Vazou recentemente não, já há um tempinho, o Jorge Jesus jantando ou almoçando com o Gabigol na mesa. Cafezinho, uma coisa dessa. Eu escutei no campo, quando acabou o jogo do final de semana, declarações fortes de alguns jogadores. Fofoca? Não, eles não estavam falando pra mim, né? Entre eles. E eu escutei declarações fortes a respeito de Vitor Pereira, do ambiente, e etc. No final da partida. Escutei, mas assim, não tenho nada com isso, né? Teve até um vídeo aí que viralizou, né? O Vitor Pereira cumprimentando os jogadores, passando um a um. O Thiago Maia não teve conversa, não. Passou direto pelo Thiago Maia. Nem cumprimentou. O clima não estava bom. Eu estranhei ele ter tirado o Thiago Maia e ter deixado o Gerson. Porque no meu ponto de vista, o Gerson estava muito mal. E eu não vi o Thiago Maia tão mal assim para sair do jogo. Mas aí que tá, o gestor de pessoas, o treinador, você tá com um problema, senta aqui comigo. É isso. Thiago, eu não tenho nada pessoal contigo, e tarará, e tarará. É que o que o velho fazia. O velho saia na mão quase com o Arão e depois tava abraçando. Rafinha, Renier. O Renier foi dar uma letra, não foi isso? Foi? Contra a Chapecoense, lá em Chapecó. E no outro jogo tava abraçando. É isso aí. E uma outra situação inusitada é que o Vitor Pereira ele teve um plano para acabar com o vazamento de escalação, né? Para tentar minar o X9. Qual foi o plano? O plano é treinar com 15 elencos diferentes, 79 formações, né? E ele chegava na hora do jogo, ele não lembrava nada. Nem ele lembrava. Pô, peraí, qual o time que eu treinei mesmo? Pra tentar enganar o X9, ele fazia. Olha, isso é uma loucura, né, cara? Rafa, eu vivo no meio de futebol desde que eu tenho 8 anos de idade. Você já viu isso, cara? Eu acompanho futebol há muito tempo, principalmente Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. O que eu vi no Maracanã no domingo, eu nunca vi. 2 times grandes, tá? Tirando o Flamengo de 19, que amassava todo mundo, mas amassou o Grêmio de 5-0, mas o Grêmio teve chance. Sim. O Grêmio tentou lutar. Tentou. E o Flamengo, o Léo Moura teve lá no Mundo GV Podcast, Mundo GV Betano Podcast, e falou, cara, a gente... E os caras, pimba, e a gente... Não dava.
o que eu vi domingo no Maracanã foi assim, vergonhoso. A vantagem que o Flamengo construiu em 90 minutos, naquele jogo sábado, foi perdida em 31 minutos. O Fluminense dominava, mas era assim, era avassalador o Fluminense, né? E a volta não tinha poder de reação o Flamengo. E aí voltou pro segundo tempo, 0-0. E aí eu filmei e mostrei pro Flávio. Filmei no meu celular. Os caras, pô, você volta pra uma final 0-0, ou perdendo, você sempre junta, ó, tava indo pros pênaltis ainda. Vamos lá, galera, vamos lá, se fala. Cara, juro, eu tenho esse vídeo, vou postar nos stories. Segue lá, Getúlio Underline Vargas. Vou postar. Os caras assim, ó. Aí um amarrando a chuteira, os caras entrando um do lado do outro, ninguém se falava, tipo assim, pô, irmão, nada, tava entregue. Eu nunca vi um VAR em final, ninguém reclamar. O árbitro foi lá pênalti, ninguém reclamou. Né? Se fosse o contrário, Felipe Melo ia dar uma gravata no Arleu, Diniz ia ter o Fred ia se meter lá de fora do campo. Como foi no ano passado, você lembra no passado? Sim. O Fluminense ganhou do Botafogo na marra, na semifinal, a final contra o Flamengo. Cara, que apatia. E os últimos Fla-Flus foram super disputados, né? Dentro de campo, aquele jogo pegado, ninguém queria perder. E a gente tá falando de um jogo do título do Campeonato Carioca. O Fluminense que já havia vencido no ano passado, quer dizer, foi depois de 30 anos, né? Bicampeão carioca. E o ânimo dos jogadores, alguma coisa tinha ali que não estava legal, né, no elenco. Uma outra situação é que o Vitor Pereira, no segundo tempo, ele desfez o esquema com 3 zagueiros. Eu acho que foi pela primeira vez que ele fez isso. Exatamente. Desde quando ele começou esse esquema com 3 zagueiros e os 2 alas, ele desfez o esquema, tirou o Gabigol e parece que piorou o Flamengo. Não, o que ele fez nos últimos 45 minutos dele no Flamengo, ele não fez em nenhum outro momento. É verdade. Em nenhum outro momento. Algo que a gente sempre pedia, ele não conseguiu fazer. E outra, conversando com algumas pessoas lá do Flamengo, me disseram que durante a semana ele treinava só campo reduzido. Não fazia coletivo. E assim, aí eu me pergunto, você quer impedir o vazamento de informação? Mas para isso, você precisa treinar. Não tem como você impedir e não treinar e fazer uma coisa dessa. Enfim, um fiasco. O Flamengo de 2023, um fiasco até aqui. Muito bem, vou dar aquele recadinho da Betano pra vocês, que a gente vai no break e volta daqui a pouco com muita coisa. Vamos mostrar a seleção do campeonato que a gente teve lá ontem. Vamos mostrar, quero saber se você concorda com a seleção do campeonato. Só tô esperando o povo lá de cima acordar e botar ali na tela pra gente, né? Você tá danado, hein, Joãozinho? A audiência tá lá em cima, né? Então vambora. Segue com Jesus que tá lá em cima. Agora é assim. Mas Jesus salva, né? Ontem a gente subiu no Merchandatinho aqui. Subiu, até mudou. Falei, opa, volta pra cá. Eu e Mion aqui na tela. O Mion só fazendo assim, né? E eu fazendo maluquice. Seguindo ainda com o Jorge Jesus. Não saiam daí que eu não vou pro break, não. Seguindo com o Jorge Jesus ainda. Tem mais gente interessada. Tem uma gente interessada, o João me confirmou aqui que tem clube europeu que parece que tem interesse em levar o Jesus, clube da Inglaterra. Será que o amor pelo Flamengo, que ele tem, o velho tem amor, memória afetiva, sim, vai pesar nessa hora mais do que Libra? Libra é vezes 7. Acho que pesa. Pesa. Ali na hora, ali, balançado, chegando a proposta. Ele que também tem o sonho de treinar a seleção brasileira, né? Mas a CBF ainda não definiu. Bom ponto, Rafael Melo. Será? Ontem tinha gente falando o nome dele na festa lá da Ferge, que é um dos nomes para a seleção brasileira. Conhece o Brasil, conhece o jogador brasileiro, é querido por todo mundo pelo futebol, né? Magoou muita gente com aquele time. Mas a galera admira. É um nome bom para a seleção? Eu acho um nome interessante. Agora, a CBF vai precisar quebrar essa questão aí de treinador estrangeiro, né? Já que eles estão querendo aí o Ancelotti, eu não acho que o Ancelotti deixe o Real Madrid. Eu acho que ele vai tentar a renovação, tá? A ponto aí de conquistar mais uma Champions. Mas é o grande sonho do Jorge Jesus, treinar a seleção brasileira. Mas enquanto não vem, pode voltar pro Flamengo, que ele fica mais perto aqui. Vamos quebrar essas objeções. Ou bota o Ancelotti. Eu gostaria de ver o Jorge Jesus na seleção brasileira. Mas eu acho que ele hoje, se a gente diferenciar uma lista de brasileiros e estrangeiros, na lista de estrangeiro, no meu ponto de vista, tá? Não é informação, uma opinião, eu acho que ele deve ser a terceira opção. Acho que primeiro você tem Ancelotti e eu acho que o Abel Ferreira tá na frente dele. O nome do Abel esquentou, tu também escutei o nome deles. Mas eu colocaria o Fernando Diniz. É a minha opção na seleção brasileira. Bota aquela, Pedrinho. Notícia de agora. Não é notícia, é informação. É opinião.
Não, é outra Não, coisa. é outra coisa. Ah, tá. É que eu não escutei que você falou que ele me deu uma bomba na hora. Ih, rapaz, vamos lá, solta. Notícia de agora. Continua com aquela, Pedrinho, aumenta aí. Agora, Flamengo abre oficialmente negociações com Jorge Jesus para trazê-lo de volta. Ah! Agora, aí, todo mundo comemora. Sim, Todo mundo Marcelão tá lá celebra. virando estrelinha. Agora é oficial. E tem uma coisa, GV, que eu acho que pode influenciar diretamente nisso. No momento aqui do nosso culto, Como R.R. Soares agora. A multa rescisória do Jesus com o Fenerbahçe, ela é proporcional ao tempo de contrato. Então tá acabando. Já tá acabando, ou seja, desse tamanho. Flamengo é rico! Ó, mas faz tem o que pagar Pix. 37 milhões pros outros lá que rescindiu, viu? Que esse bloco teve 50 minutos que a audiência tá lá em cima. Já volto. Direto para mostrar para vocês agora o que rolou na festa do Campeonato Carioca ontem à noite com o Thiago Carvalho. Não tinha como ser diferente. A noite de premiação do Campeonato Carioca foi tricolor. A amizade que existe nesse grupo, independente da idade, todo mundo fruindo no mesmo objetivo. Então foram vários fatores que nos trouxeram a fazer aquela grande partida, reverter uma vantagem expressiva que o Flamengo tinha, né? Graças a Deus, nosso time teve um bom rendimento e o título veio. É melhor ainda servir para dar confiança para o resto da temporada. Se Deus quiser ir levantar mais troféus. Além do título de bicampeão estadual, o Fluminense dominou também a seleção do campeonato. 55 jornalistas votaram nos melhores jogadores e no treinador. E das 12 vagas, 6 foram ocupadas pelos tricolores. E esse momento do Fluminense é um momento único, de muita sintonia dos jogadores, comissão técnica e com o torcedor. A gente tem que aproveitar, tem que celebrar, ter muita humildade para trabalhar cada vez mais. Destaque para Germancano. Além de melhor atacante da competição, o argentino também foi eleito craque do campeonato. Para mim é uma honra muito grande poder jogar o Campeonato Carioca. Agradecer a Fluminense, agradecer a meus companheiros e agradecer a todos vocês pelo respeito e o carinho aqui no Brasil. A artilharia também foi dele. Foram 16 bolas na rede em 13 jogos, média superior a 1 gol por partida. O time completo foi escalado com Fábio no gol, Pumita Rodrigues na lateral direita, Nino e Fabrício Bruno na dupla de zaga, com Ayrton Lucas fechando o setor defensivo. Fico muito feliz, né, estar podendo demonstrar meu trabalho, né, cada jogo tendo mais confiança, né. Muito triste pelo estar conquistando o título, né, mas faz parte do futebol. No meio de campo, André, Luciano Naninho e John Arias. Já a linha de frente conta com Pedro, Germancano e Lelê. O ex-atacante do Volta Redonda, que agora faz parte da equipe tricolor, foi eleito a revelação da temporada. Cara, eu trabalhei bastante para isso. Queria muito essa oportunidade. Eu aproveitei bem. Hoje, como revelação, seleção do campeonato. Briguei até o final para ser artilheiro. Porém, estava disputando com grandes atacantes, né, como é o Germancano, que foi artilheiro. Seleção escalada para o Campeonato Carioca que vem é 2024. Já os tricolores vão em busca do tri. O Diniz sempre fala para continuar correndo, independente do que a gente conquistou. Para consolidar muito trabalho é o título. Isso aí faz com que ele comece a entrar nas prateleiras de grandes treinadores. Claro que, assim como ele, nós almejamos grandes coisas no Fluminense, né? E para você ficar marcado na história, você fica marcado com o título. Muito bem, festa merecida do Fluminense. Bota o Campinho na tela aqui, porque esse senhor com esse bigode de velcro falou que discordou de 2. Quais são os 2 que o senhor discordou? Eu não discordei, eu votei em 2 jogadores diferentes. Eu botei o Perry, goleiro do Botafogo, no gol, na vaga do Fábio, e na direita eu botei o Samuel Xavier, na vaga do Pumita. Samuel Xavier estava entregue. O resto foi exatamente a mesma que eu votei. Agora, o Fábio tem peso 2, né? Foi a final. Campeão, né? E coroou também o título, né, para o Diniz, que faltava isso, né? Para coroar o trabalho.
E acho que nessa escalação aí eu só trocaria ali o lateral, colocaria o Samuel Xavier, que acabou não jogando a final por ter sido expulso no primeiro jogo, né? Mas de resto é isso aí. Ainda bem que não jogou, senão teria sido 6, 7, 8, que o bicho tá voando. A gente vai falar mais desse campeão ainda, a gente vai repercutir, vamos continuar falando de futebol, Flamengo, Jorge Jesus. Depois do intervalo eu volto rapidão. Fica aí. Se sair já sabe. Fica aí. Voltamos e eu tô com uma coisa aqui refletindo aqui, Rafa Lamelo. Tocou, hein? Imagine um duelo. Jorge Jesus, o Jorge Jesusismo contra o dinizismo. Na temporada. Vai ser um duelo interessante, né? Pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Quem leva esse duelo? Jorge Jesus. Bigode. Se eu não estou enganado, o Jorge Jesus, na passagem dele aqui em 2019 pelo Flamengo, ele não perdeu pro Diniz. Eu vou até conferir essa informação. Eu lembro que o Diniz, quando estava no São Paulo, foi 0-0 no Maracanã, que o Jesus até reclama que o time do Diniz parou muito o jogo, fez muita falta. E quando o Diniz estava no Flu, acho que também não ganhou. Vou conferir amanhã a gente Tocou o telefone do Jorge Jesus. E aí? Marcos Braz acabou de iniciar o contato e as conversas estão acontecendo nesse momento para a contratação do Jorge Jesus. Aê, molecão! Volte sempre. Deixa eu só mandar um abraço aí pro meu tio, Levi, que tá internado aí, fez uma cirurgia lá de Bangu, botafoguense. Já vai dar tudo certo. Um abraço. Amém. Boa tarde, Valeu. Levi. Melhora pro senhor. Tchau. Boa tarde.